Olá, nosso muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que você estiver, né, assistindo a mais um podcast da Câmara. Nós estamos aqui novamente com o professor Diogo, para continuar o debate que nós fizemos aqui no finalzinho do mês de março, abril, sobre o golpe militar de 64. Olá, Diogo. Olá, Cida. Olá a todos os ouvintes, a todos os espectadores desse podcast da Câmara de Patinga. É uma honra muito grande estar de volta, sobretudo aqui dialogando com você e com todos que acompanham esse trabalho, para conhecer um pouco mais da história do nosso país, para entender um pouco mais todas as construções políticas, sociais e econômicas que nos trouxeram até aqui, principalmente aí dentro da perspectiva, né, do golpe de 64, do regime militar que se seguiu. Então vamos seguir com esse papo para trazer mais informação de qualidade, mais esclarecimento e reflexão para aqueles que nos acompanham. É isso mesmo, Diogo, porque para quem já assistiu, né, e quem não assistiu, deve assistir, porque foram muitas informações, muito conteúdo, e é muito bom, né, a gente conhecer a história para entender tudo que a gente está vivendo hoje. E no primeiro episódio aqui, nós nos ativemos muito no contexto do golpe, né, aquilo que veio antes, como é que estava o Brasil, como é que se deu o golpe, né, ali naquele momento. Mas é preciso que a gente analise e depois, como é que foram os governos ditatoriais, né? Todo esse período de ditadura. Como é que foi isso? Tem ganho, né, com isso? Quais foram as grandes perdas? Que consequências a gente tem hoje desse golpe de 64 e desses governos, desse período de ditadura, né? Que é um período muito difícil, né, e triste da nossa história. Então, Diogo, comece a falar para nós isso aí dos governos ditatoriais. Cida, nós, de certa maneira, fizemos uma retrospectiva começando em 54 e nós caminhamos até 1º de abril de 1964, né, a data em que se efetivou o golpe militar que depôs o presidente João Goulart, o presidente Jango, e abriu o caminho para a chegada dos militares ao poder. Então a nossa história hoje começa no dia 1º de abril, né, o dia da mentira, que se tornou na história do Brasil o dia do golpe militar. Mas não deixa de haver uma certa relação entre a mentira e o mecanismo que se seguiu ao golpe. E por que eu digo isso? Bem, tão logo os militares conseguiram, com seu movimento armado, colocar o presidente para fora do país e o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, houve ali, Cida, um rito constitucional supostamente normal para garantir a sucessão. Conforme mandava a Constituição de 46, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu provisoriamente a presidência da República e nesse contexto, no dia 9 de abril, uma junta militar composta por um representante do Exército, um da Aeronáutica e outro da Marinha, se declararam Comando Supremo da Revolução. Então eles já adotam nesse momento o discurso da Revolução, de que o que estava acontecendo no Brasil naquele momento era uma revolução para salvar a democracia brasileira da ameaça do comunismo, da subversão e da quebra da ordem, da hierarquia. E essa junta militar, cujo principal representante era o general do Exército Arthur da Costa e Silva, decretou no dia 9 de abril um ato institucional. Nós dissemos anteriormente, né, e eu repito aqui para os nossos ouvintes, que ato institucional naquele contexto do regime militar era um decreto dessa junta, desse comando revolucionário com força de emenda constitucional, podia mudar a Constituição. E, em tese, esse ato institucional seria o único da ditadura, tanto que ele não teve número. Ele só foi promulgado como ato institucional, no dia 9 de abril de 64. O que ele estabelecia? Eleição indireta para presidente da República, marcada para o dia 11 de abril. E nessa eleição, o eleito, o escolhido pelo Congresso Nacional, foi Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelo Branco tomou posse no dia 15 do mês de abril de 64. Então começa aí o primeiro governo militar do que nós vamos chamar de regime militar brasileiro, que vai se estender de 64 até
15 de março de 1985. No entanto, Cida, nesse ato institucional que foi decretado no dia 9 de abril, os militares fixaram o fim do mandato do Castelo Branco, né, daquele que seria eleito a partir do ato institucional, para o dia 31 de janeiro de 66. Portanto, esse ato institucional previa que haveria eleições normais em 1965 e o novo presidente eleito pelo povo diretamente tomaria posse normalmente no dia 31 de janeiro de 66. Essa foi a promessa. E por que eu falo em 1º de abril? Porque muito depressa os militares mudaram de ideia. E em vez de redemocratizar o país como eles haviam se comprometido a fazer, eles permaneceram no poder de forma excepcional. E aí, ao ato institucional que deveria ser o único, veio o número 2, depois o 3, o 4, até nós chegarmos ao 17. Ao todo foram 17 atos institucionais editados de 1964 até 1969. E o Brasil foi gradualmente caminhando para um regime ditatorial. E isso, Cida, nos coloca diante da seguinte questão. Dentro da história do Brasil, desde, sobretudo, o início do período republicano, as Forças Armadas intervieram muitas vezes no processo político brasileiro. Porque já no final do Império do Brasil, e principalmente considerando que foram os militares quem proclamaram a República, criou-se nas Forças Armadas brasileiras uma certa mentalidade que alguns setores da sociedade compartilham, de que as Forças Armadas teriam uma espécie de um poder moderador sobre a República. Então, essa lógica é a seguinte: em qualquer situação de crise, os militares intervêm, resolvem a crise para garantir o retorno da normalidade, né? Inclusive, à luz da Constituição de 88, há quem continue reproduzindo esse discurso, invocando o artigo 142 da Constituição. Vira e mexe, nós vimos aí movimentos de rua com gente com plaquinha, artigo 142, intervenção militar constitucional. O que é um absurdo jurídico completo. Não há intervenção militar constitucional. O nome disso seria golpe. O artigo 142 da nossa Constituição prevê, sim, algumas situações em que as Forças Armadas, por iniciativa de algum dos poderes da República, executivo, legislativo ou judiciário, podem intervir para garantir a lei e a ordem. Mas nunca para fechar Supremo, para fechar Congresso, para fazer permanecer no poder um presidente fora das normas constitucionais. Isso é golpe. A nossa Constituição não reconhece poder moderador das Forças Armadas. Mas a tradição histórica do militarismo brasileiro tem essa mentalidade. Os militares são moderadores, então eles podem interferir em momentos de crise. E realmente, ao longo da nossa história, isso aconteceu mais de uma vez, né? Há uma situação de crise, os militares intervêm, tiram um governante, colocam outro, mas rapidamente o poder era devolvido à autoridade civil. Em 64 foi diferente, porque ali havia um grupo militar altamente politizado. Era um contexto de Guerra Fria, a gente discutiu muito bem esse contexto no programa passado. Havia uma crença muito enraizada nas Forças Armadas brasileiras de uma ameaça comunista pairando sobre o país, e em vez de simplesmente retirar Goulart e garantir novas eleições, setores das Forças Armadas entenderam que era preciso que os militares ficassem mais tempo para promover os ideais da Revolução de 64. Então eles vislumbraram ali em 64 a chance de assumir o protagonismo político para transformar o Brasil de forma mais efetiva. Isso, na verdade, quando você fala assim, os militares, é muito de... tinham vários grupos, né? Outros grupos, por exemplo, grupos da elite, grupos de latifúndios, juntos, e os militares como que usando a força, né? Exatamente. Eles assumiram a dianteira do processo, a vanguarda. Mas na retaguarda havia uma ampla camada de apoiadores. Inclusive, os historiadores insistem, e eu concordo integralmente com essa visão, em não se referir a esse golpe como golpe militar, mas como golpe civil-militar.
não como ditadura militar, mas como ditadura civil-militar. Porque senão, nós colocamos tudo na conta dos militares e certos atores importantes naquele contexto, que apoiaram, que deram sustentação para o regime, ficam nas sombras, não assumem a sua responsabilidade histórica. E por você falar sido em grupos, aqui eu preciso fazer algumas diferenciações importantes, até para a gente entender o que foram esses governos. Eu falei que o primeiro dos governos militares foi do Castelo Branco, e depois dele vieram mais 4 generais, todos generais do Exército. E dos 5, 3 gaúchos. Houve aí um protagonismo dos sulistas, na República. O primeiro governo militar, de 64 a 67, foi o do general Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco. De 1967 até 69, o general Arthur da Costa e Silva. De 69 a 73, o general Emílio Garrastazu Médici. De 74 até 79, o general Ernesto Geisel. E daí para frente, até 85, o general João Baptista Figueiredo. Foram esses os presidentes militares. Era tradicional na historiografia brasileira dividir os militares em 2 grupos. O chamado grupo da Sorbonne e o grupo da linha dura. Era muito comum nos livros de história, os livros didáticos todos seguiam essa interpretação. De que havia como se fossem duas visões diferentes dentro das Forças Armadas. Sorbonne é o nome de uma universidade lá na França, em Paris. E falavam que eram militares da Sorbonne aquela elite militar mais intelectualizada, que tinha uma visão mais moderada. Seriam os militares moderados. O Castelo Branco seria um representante da Sorbonne. O próprio Geisel, o general Golbery do Couto e Silva, seriam representantes dessa linha mais moderada das Forças Armadas. Enquanto a linha dura eram os militares mais truculentos, mais autoritários, aqueles que queriam de vez um regime ditatorial, que jogaram fora muito depressa o discurso da intervenção moderadora para defender um regime militar. E aí nós teríamos nomes como o Arthur da Costa e Silva, o próprio Médici, o general Silvio Frota, o general Edinardo Dávila. Seria a linha a mão mais pesada do regime militar. Hoje nós tendemos a não enfatizar demais essa suposta distinção, até pelas contradições do período militar. Por exemplo, Castelo seria um Sorbonne, um militar moderado. E ele tinha um discurso de defesa da transição democrática rápida. Ele, segundo ele dizia, aos seus interlocutores, aos seus apoiadores, ele apoiou o golpe, o movimento militar contra o Goulart, mas ele queria rapidamente garantir a transmissão do poder aos civis. Mas foi no governo dele que foram decretados os 4 primeiros atos institucionais que, na prática, estrangularam qualquer sobrevida da democracia brasileira e criaram todo o arcabouço jurídico da ditadura. Foi no governo dele que se estabeleceu eleição indireta para presidente e vice. Foi no governo dele que se estabeleceu eleição indireta para governadores e vices, que se estabeleceu que os prefeitos de capitais não seriam mais eleitos pelo povo, seriam indicados pelos governadores dos estados. No governo dele, que foram extintos os 13 partidos políticos que existiam no Brasil daquela época, com a criação de 2 partidos apenas, a oposição consentida, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena. No governo dele, que houve a atualização da Lei de Segurança Nacional, criando toda uma estrutura repressiva no país. No governo dele é que houve o início da tortura no Brasil, e ele tomou conhecimento da tortura e fez vistas grossas. É no governo dele que nós tivemos uma série de expurgos de servidores públicos e agentes políticos. Então, todo o arcabouço da ditadura foi criado no governo supostamente moderado. Enquanto o Costa e Silva, que seria o truculento, o general linha dura, foi, dentre os militares, naquele momento, naqueles anos finais ali da década de 60, o que mais trabalhou pela liberalização do regime. Só que em 68, o Costa e Silva acabou sendo pego numa sequência de acontecimentos, com pressões à esquerda e à direita contra o governo dele, setores mais à esquerda pressionando por um retorno democrático imediato, sobretudo a partir do assassinato do Edson Luiz Souto,
né, em março de 68. Vem a passeata dos 100 mil em junho de 68. Greve em Contagem, greve em Osasco. Há uma pressão aí crescente contra o regime militar. E do lado da direita, uma pressão ferrenha pelo endurecimento do regime. Vem o incidente com o deputado Márcio Moreira Alves, né, que a gente discutiu lá no podcast passado, que foi o contexto da edição do AI-5. E o Costa e Silva é pego a reboque dos acontecimentos e decreta o ato institucional número 5. E aí o regime militar tirou toda a máscara de suposta legalidade. O Congresso foi fechado, né, o presidente decretou o fechamento do Congresso no dia 13 de dezembro de 1968. O Congresso só foi reaberto em no dia 27 de outubro de 69, para eleger o presidente Médici. Então veja que o Congresso passa meses fechado e o presidente assume todos os poderes legislativos do país, né? Isso aí já foi medida do famoso e terrível ato institucional número 5. Então note que nós não temos ali uma clareza, uma diferença muito clara entre moderados e linha dura. O que há é a construção progressiva de um regime cada vez mais fechado. E o fechamento foi progressivo, né? Algumas medidas são tomadas no início, só que quando a sociedade reage, o governo aperta. A sociedade reage, o governo aperta, até fechar de vez o regime. Então, para quem tem dúvida se o que nós tivemos no Brasil foi ou não uma ditadura militar, a gente pode pegar o AI-5 para uma análise. Porque, veja, os que afirmam que nós não tivemos uma ditadura militar vão dizer assim, mas como que foi uma ditadura se tinha partido político funcionando? Beleza, havia dois, Arena, MDB. O MDB era oposição consentida, porque a qualquer tempo o AI-5 dava ao presidente da República o poder de cassar mandato parlamentar e de cassar direitos políticos de cidadãos, agentes políticos ou não, por 10 anos. Então tem o partido político da oposição, mas a oposição só vai até onde o governo permite. Tinha o Congresso funcionando, mas o presidente podia fechá-lo a qualquer momento. E efetivamente, usando o AI-5, o Congresso foi fechado 2 vezes. Uma vez pelo Médici e outra vez pelo Ernesto Geisel, em plena abertura política. O governo estabeleceu, tinha imprensa no Brasil na época? Tinha rádio, tinha televisão, tinha revista. Mas o governo estabeleceu censura prévia. Qualquer publicação escrita ou de radiodifusão ou de televisão, antes de ir ao ar, antes de ser publicado, tinha que passar pelas mãos de censores federais, que autorizavam ou não a publicação. É até bom você tocar nisso aí, porque hoje as pessoas ficam dizendo assim, quando fala de regulamentar, né, a internet e tudo, as pessoas, estão censurando. Sim. Isso não pode. É bem diferente, né? Totalmente diferente. Quando nós falamos em regulamentação da mídia ou das mídias sociais, nós estamos falando de uma questão básica a qualquer Estado democrático de direito, que é criar regras claras, transparentes e democráticas para o funcionamento das redes. Ninguém aqui está falando de um agente do governo ou de um órgão governamental previamente decidir o que vai ser publicado ou o que não vai. O que nós estamos buscando, o que o Brasil busca nesse momento, e eu espero que prospere a iniciativa, é criar regras claras para haver responsabilização no caso de ato criminoso, delituoso, e que haja transparência no uso dessas plataformas. Quem ignora o poder que as mídias sociais têm? Agora, como é que esse poder gigantesco fica fora da regulamentação estatal e social? Não tem jeito. O que está acontecendo aqui é diferente. O que acontece aqui é o seguinte: quero gravar uma música, a letra tem que passar pelas mãos de um censor. Quero publicar um texto, o censor vai ler primeiro. Quero apresentar um programa de rádio, o censor vai... E quem era o primeiro. censor? Os censores eram funcionários públicos, contratados pelo Estado para fazer essa leitura. Muitos deles eram de uma burrice estratosférica. Inclusive, artistas brasileiros à época, às vezes até tripudiavam dessa censura, conseguiam driblá-la, às vezes com muita genialidade, mas às vezes sem nem muita dificuldade, porque os censores às vezes eram muito incompetentes. Mas eram funcionários públicos que tinham esse poder de definir o que o povo brasileiro poderia ler ou não, ouvir ou não, assistir ou não na televisão.
O AI-5 determinou que qualquer tipo de reunião só poderia acontecer com autorização prévia da polícia. Foi instalado toque de recolher em várias partes do nosso país. A polícia decretava o horário que tinha que estar todo mundo trancado dentro de casa. Isso é ditadura ou não é ditadura? O governo suspendeu o direito de habeas corpus para qualquer um acusado de crime político. E o que é crime político? É o que a ditadura diz que é. Nós tivemos um caso célebre, que foi a prisão do Gilberto Gil e do Caetano. Né? Depois eu até recomendo que os ouvintes pesquisem sobre esse tema. O Caetano até gravou um belíssimo depoimento contando a sua experiência. Eles foram presos. Aí o Caetano fala mais da experiência que ele passou. Ele conta que ele passou uma temporada dentro da prisão e o tempo todo, Cida, da prisão, ele não foi informado sobre por que ele estava preso, qual que era a acusação, não teve acesso ao advogado, não tinha acesso à família, só pôde ter acesso à família muito tempo depois de já estar preso. E quando ele descobriu por que ele tinha sido preso, quando informaram para ele, a acusação era que ele tinha, em um show que ele fez em São Paulo, no Rio, agora eu não me lembro mais exatamente a cidade, ele tinha tocado o hino nacional em ritmo de Tropicália. Esse foi o crime do Caetano. E um detalhe, ele nem tinha feito isso. Mas houve uma denúncia contra ele e ele foi preso sem ser informado da motivação, foi interrogado, passou uma temporada na prisão, não sofreu tortura física, mas sofreu tortura psicológica, pelo crime suposto de ter tocado o hino nacional fora do ritmo permitido. É disso que a gente está falando. E um detalhe importante, qualquer um acusado desse tipo de crime político não podia recorrer ao judiciário para requisitar habeas corpus, porque, aliás, o que o AI-5 dizia? Qualquer ato tomado em função do AI-5, com base no AI-5, está fora da apreciação judicial. Porque hoje, no nosso regime democrático, no Estado democrático de direito, se o nosso direito é violado pelo Estado, por um agente do executivo, por exemplo, nós podemos recorrer ao poder judiciário. Nesse contexto histórico, a ditadura diz, o judiciário não tem poder aqui para interferir, para fazer qualquer apreciação nas decisões que nós tomarmos com base no decreto que nós editamos. O nome disso é ditadura. Qualquer análise fora desses parâmetros é uma análise desonesta. É, no mínimo, uma análise mal informada, equivocada. Mas eu diria que nessa altura da nossa história, todos já temos plenas condições de entender que o Brasil viveu, sim, uma ditadura. Podia, sim, haver militares lá no início, em 64, com aquela ideia de, vamos intervir e devolver o poder. Mas muito depressa, Cida, essa ideia foi descartada. E do mesmo jeito que os militares tinham dois grupos, entre os civis apoiadores do golpe também havia dois grupos, que a gente pode distinguir. Havia os que tinham a expectativa de uma ditadura militar, de uma intervenção militar curta, inclusive o Magalhães Pinto, o Carlos Lacerda, eram governadores na época, né, governadores de estado, que apoiaram a intervenção militar com a expectativa de serem candidatos nas eleições de 65. Muitos desses, incluindo esses dois que eu citei, romperam com os militares. Né, e acabaram até sendo perseguidos pelo regime militar. Agora, houve aqueles civis que apoiaram efetivamente a ditadura. Apoiaram das formas mais variadas, né? Tanto dando suporte político, cívico, etc., como nós tivemos o caso de empresários que financiaram o aparato de tortura. Quando o governo federal, por exemplo, criou a Operação Bandeirantes, já no final da década de 60, para reprimir a luta armada contra o regime militar, houve uma vaquinha de empresários brasileiros, porque o Estado não tinha, naquele contexto, know-how e recursos suficientes para criar aquele primeiro aparato de repressão e tortura. Esse primeiro aparato da UBAN foi criado com apoio financeiro de empresários, que reuniram para fazer uma vaquinha para comprar veículos, para comprar armamento, munição e instrumentos de tortura que foram usados pela repressão física, né, pela violência, pela tortura que foi aplicada contra os opositores do regime. Tanto os que foram para a luta armada, quanto os que não foram. Né? Porque a ditadura fez vítimas fatais,
entre pessoas que nunca pegaram em armas contra o regime, que aliás se opunham até à luta armada contra o regime. Então, o apoio à ditadura ele não está só no setor militar, ele esteve também no setor civil. Então, é um momento marcado por essas contradições, e a herança da ditadura também é contraditória, né? Então, a gente precisa analisar esse período com bastante cautela, com bastante atenção, buscando as fontes, para a gente formar uma visão mais clara do que foi esse momento da nossa história e de quais heranças ele deixou para nós até o presente. É porque é interessante quando eu ouvi você dizer sobre o hino nacional, né, do Caetano. Ainda hoje a gente tem muita coisa, né, com símbolos nacionais e você precisar, né, ter a posição adequada, né? E as pessoas ainda têm muitos melindres. Ainda hoje, quando você vê o hino nacional num outro ritmo, há grupos que não aceitam, que acham que isso é um desrespeito. Então, com situações diversas, assim, uma bandeira do Brasil, né, qualquer, né, feita aí, que não pode exibir, não pode estar com qualquer um, ao mesmo tempo em que bandeiras do Brasil também são exibidas no sinal de patriotismo, como se tivessem donos. Então, assim, esses crimes agora, né, o que aconteceu no Brasil agora, em Brasília, no dia 8 de janeiro, então, há pessoas que dizem assim, não, mas como que é crime? Isso é o que o MST faz isso todo dia, invadir propriedades. Então, eu acho que é bom também dizer isso, dessa herança que ficou, dessas questões, mas também a gente poder fazer uma comparação entre esses dois tempos, porque o tempo todo que você está aí dizendo das coisas que aconteciam, eu estou voltando ao dia de hoje, a esses últimos anos, esses últimos meses, de coisas que aconteceram e que a gente acha absurdo e outros que não acham absurdo, em pleno regime democrático, porque você está falando de um período de ditadura, né? E nós estamos vivendo numa democracia, né? Certo. Todas essas construções, todos esses discursos, eles nos permitem, quando você faz uma análise mais criteriosa, né, do discurso, e aí a gente pode até recorrer um pouco a um aparato teórico aqui, pegar Michel Foucault, por exemplo, e entender que o discurso não é só aquilo que se fala, mas que para uma compreensão adequada do discurso você tem que observar quem fala, como fala, de onde fala, para quem fala, aquilo que não é dito. Porque às vezes o silêncio é tão importante para a análise quanto o discurso em si, né? Então é muito rica essa possibilidade de aprendizado quando nós começamos a analisar com mais profundidade toda essa explosão discursiva que nós vemos no Brasil hoje. Porque veja, Cida, que há uma disputa pelo passado. Eu não sei se você já analisou as coisas por esse prisma. Às vezes a gente acha que a luta política é pelo presente e pelo futuro. Mas muitas vezes a luta é pelo passado. Porque aquele que tem o poder de contar a história adquire um poder muito grande sobre o presente. Nem o passado está a salvo da sanha daqueles que no presente querem subverter a liberdade do povo, os direitos do povo, né? Então você vê que, por exemplo, veja bem, note como, em nome de uma briga ideológica contra o movimento negro e a maneira como o movimento negro resgatou a figura do zumbi, setores da extrema-direita estão tentando se apropriar da Princesa Isabel e do 13 de Maio para criar como se fosse uma espécie de contraponto, né? Para criar aí uma disputa de narrativas em torno da seguinte questão: quem é que realmente garantiu a liberdade do povo negro no Brasil? É óbvio que a Princesa Isabel teve a importância dela. Ninguém que estuda história ignora esse fato. Mas é óbvio também que ela não foi, como nas narrativas tradicionais, a redentora que, por pura generosidade humana, libertou, redimiu os escravos. A gente precisa estudar a história com mais seriedade do que isso. E hoje, veja você que a tentativa de reescrever a história ela é tão grande que há um canal, né, de divulgação de uma tentativa de releitura da história do Brasil que se chama, eu nem sei se eu posso citar o nome, mas chama Brasil Paralelo.
Como se houvesse ali a construção de uma história paralela. E eu acho que eles não pararam nem para refletir o nome que eles escolheram para o próprio canal, porque o termo paralelo sempre indica alguma coisa clandestina, criminosa ou falsificada. Né? Alguma coisa que tenta usurpar aquele que tem o legítimo direito de ocupar aquele espaço. Quando a gente fala em Estado paralelo, a gente está falando de associações criminosas que tentam usurpar o papel do Estado. Né? Então tentam criar, e há uma tentativa, Cida, gigante de se criar uma história paralela da ditadura militar. E aí nós vamos vendo as contradições desse discurso. Por um lado, você vê pessoas que hoje vociferam, gritam contra determinadas propostas legislativas ou iniciativas do atual governo, sob a alegação de que elas são contrárias à liberdade e são ameaças à democracia. Vamos pegar o exemplo do PL que tenta aí, tipificar as fake news e regulamentar as mídias sociais com o objetivo de combater, sobretudo, a desinformação. Diz assim, não, é absurdo esse projeto porque ele é antidemocrático, ele fere a nossa liberdade. E essas mesmas pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas, fazem a defesa da ditadura militar. Quando elas são confrontadas com essa contradição, dizem assim, mas não houve ditadura militar. O governo militar não foi ditadura. Percebe isso? O discurso vai se modificando, ele vai assumindo novas feições para tentar se amoldar a uma visão ideológica. E essa visão ideológica, ela vai sendo marcada por contradições. Por exemplo, o governo que findou de Jair Bolsonaro reivindicou, sem pejo, sem vergonha, a herança do regime militar. Quando o Bolsonaro foi votar pelo impeachment da Dilma em 2016, todo mundo lembra que ele dedicou o voto dele à memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador. E é interessante que o Bolsonaro, naquele voto, talvez nem tenha pensado bem no que fez, mas ele reconheceu que Ustra foi um torturador. Porque ele disse, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Por que ele seria o pavor de Dilma Rousseff se, conforme eles dizem, não houve tortura de verdade na ditadura militar? Né? E além disso, o tempo todo, né, durante o governo Bolsonaro, no 31 de março, as Forças Armadas celebraram o golpe. Agora, nesse primeiro ano do governo Lula, acabou esse ridículo, porque isso é um ridículo, isso cobre o Brasil de vergonha, tem que acabar mesmo, não tem que se comemorar golpe militar, onde já se viu isso. Né? Mas enfim, só que note você, Cida, esse governo que findou, que se pretendia um herdeiro da ditadura militar, veio com um discurso ultraliberal de privatizações. Certo? Vamos estudar o que foi a política econômica da ditadura militar. O primeiro projeto econômico da ditadura, ainda no governo Castelo, foi o chamado PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. O PAEG foi pautado numa política de austeridade, corte de gastos públicos, e numa política de arroxo salarial. O PAEG determinou que o reajuste dos salários ficaria sempre abaixo da inflação do ano anterior, como forma de controlar a pressão inflacionária, que era um problema muito grande no início dos anos 60. Só que com o Costa e Silva, a orientação econômica do governo mudou. E o Costa e Silva já adotou uma política desenvolvimentista. E essa política desenvolvimentista do Costa e Silva foi mantida no seu governo e no governo seguinte, que foi do presidente Emílio Garrastazu Médici. Cida, na década de 70 foram criadas quase 300 empresas estatais no Brasil. O governo militar, principalmente nos mandatos Costa e Silva e Médici, foi um governo nacionalista e estatizante no setor econômico. Portanto, absolutamente contrário a essa lógica ultraliberal que os supostos apoiadores do regime militar sustentam agora. Então veja que os que são mais bem informados e sabem disso, fingem que não sabem. Mas uma boa parte não sabe mesmo, porque nem se dedica a estudar aquele regime que eles supostamente apoiam. Né? E aí alguns falam assim, mas o período militar foi um período muito bom porque houve um grande crescimento econômico.
Os militares souberam levar o Brasil ao desenvolvimento. Bem, aí falam principalmente do chamado milagre econômico lá durante o período do Médici, né, sobretudo. De fato, em 1973, por exemplo, o PIB brasileiro cresceu 13,97%. Nem a China, nessa época, cresceu a esse ritmo. O crescimento chinês estava começando por aí, né, década de 70, e o Brasil cresceu assombrosamente. No ano anterior, em 72, o crescimento foi de 11,94% do PIB, em 71 havia crescido 11,34%, em 70, 10,40%. O PIB cresceu estrondosamente. Na época, o ministro da Fazenda do Médici era o Antônio Delfim Moreira Neto. Antônio Delfim Moreira Neto. E nessa época o governo federal investiu em grandes obras faraônicas, como eram chamadas, né, dignas dos faraós, daí o nome faraônico. O governo começou a construir a Transamazônica, uma mega rodovia para integrar lá a região norte, a Binacional de Itaipu, a Ponte Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. Grandes empresas sendo criadas, empresas estatais, aquela coisa toda. O Brasil ganhou a Copa de 70, né? Foi um período de euforia. O governo investia muito em propaganda ufanista, Brasil grande, pátria grande, esse é um país que vai para frente. Esse é o país que vai para frente. Claro que você sabe disso só pelos livros, né, Cida? Obviamente. Nós sabemos disso só pelos livros e a gente, né, não viveu essas coisas. Mas, enfim, o que interessa aqui é que esse milagre, que veio em resultado de ações governamentais de grande arroxo salarial, má distribuição de renda, tanto que numa entrevista dada à época, o Médici reconheceu isso. Ele disse assim: o país vai bem, mas o povo vive mal. O próprio presidente Médici reconheceu isso. E quando o Delfim Moreira Neto era confrontado com essa contradição entre um crescimento muito grande do PIB e, ao mesmo tempo, uma concentração gigante de renda com arroxo salarial da população, ele justificava assim: a gente primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois dividir, para depois distribuir. Só que não houve distribuição, porque já em 74 o milagre econômico começa a afundar, em consequência da primeira crise do petróleo, de 1973, e a segunda crise do petróleo, em 79, afundou de vez o milagre econômico. Qual foi a herança que os militares deixaram pra gente? Só pra gente pegar aqui a década de 80, no ano de 80, o crescimento do PIB do Brasil foi de 9,23%. Em 81, o PIB caiu 4,25%. Houve um crescimento negativo do PIB. O PIB do Brasil retroagiu, ele retrocedeu 4,25%. Em 82, cresceu 0,83%. Em 83, houve uma nova queda do PIB. O PIB diminuiu 2,93%. Enquanto isso, a inflação disparou. Em 75, a inflação acumulada no ano no Brasil foi de 29,3%. Para os padrões da época, era considerado ainda controlada essa inflação. Ela chegou a 18% no governo Médici, e aí foi considerado assim, um sucesso o projeto econômico do governo. Hoje, para a gente, uma inflação de 18% ia ser a morte. Mas para os padrões da época, era considerado inflação controlada. Aí vem 76, a inflação anual vai a 38%. Em 77, 41,1%. Em 79, a inflação foi para 67,3%. Em 80, 99,3%. Para resumir a ópera, no último ano de governo militar no Brasil, que foi 84, a inflação chegou a 215,3% ao ano. É o cenário da hiperinflação. Então você tem inflação lá em cima, crescimento do PIB lá embaixo. É o que nós chamamos de estagflação, que aí é o inferno na Terra. É quando você não tem crescimento econômico apropriado, com inflação nas alturas, né? Tanto que os anos 80, do ponto de vista econômico, são chamados aqui no Brasil de a década perdida. É essa herança que os militares deixaram. Então, nem a suposta competência que eles tiveram para fazer a gestão econômica do Brasil, não houve essa competência. Houve uma herança economicamente contraditória. Até porque quando você fala de um investimento, né, em estatais e tudo, não houve o que você falou, a distribuição. Não tinha democratização, não era democracia. Então era uma coisa para poucos. Tanto é que
Quando começa a se falar em democratização da educação, dos meios de comunicação e tudo, e começa a ter um pouquinho de compensação nas políticas compensatórias para poder fazer alguma reparação, né, as políticas de reparação, aí o que acontece? Vem as reações. Aí quando você fala de ressuscitarem, de quererem criar um novo protagonismo dessa mesma velha história, porque o que a gente já conhece é isso, é a história da princesa Isabel, do Dom Pedro, a gente já conhece essa versão. Quando começa a vir uma nova versão de pensar, não, vamos pensar no protagonismo negro, indígena, vamos reaver isso aí, rever a história para poder repensar os direitos e haver um mínimo de democratização disso aí, para essas pessoas, de reparação para esses grupos. Aí vem a reação. Exatamente. E essa reação, ela está muito conectada a uma interpretação ideológica da realidade. Eu nem falo isso como uma depreciação, porque todos nós, sem exceção, temos lentes ideológicas para interpretar a realidade. Né? A pessoa que diz eu não tenho ideologia é de todas a mais ignorante ou a mais desonesta. Todos temos nossas visões ideológicas. E eu, como professor de história e cada vez mais interessado em pesquisa no campo histórico, eu tenho tentado me aprofundar mais em historiografia, em escrita da história, e a gente costuma, Cida, ir buscando ferramentas metodológicas para evitar as contradições. Né? Então, a gente vê, sim, certas leituras da história que tentam, de certa maneira, modificar o passado para embasar uma luta do presente. Reinterpretar o passado é legítimo. Falsificar o passado não é. Então a gente, eu posso, é legítimo, eu particularmente deploro, condeno e repudio essa visão. Mas eu diria que é legítimo alguém dizer assim, acho que a ditadura militar foi melhor para o Brasil. Na minha opinião, essa pessoa está equivocada, mas eu acho que ela tem o direito de pensar dessa forma. Outra coisa é essa pessoa afirmar, não houve ditadura militar no Brasil. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aí você está falsificando um fato. Nós todos temos direito às nossas próprias opiniões, mas nós não temos direito a inventar os nossos próprios fatos. Né? Do contrário, a gente entra num lamaçal de relativismo que impede definitivamente qualquer debate sério ou responsável, né, por aquilo que nós vivemos. Então a ditadura deixou muitas heranças. Por exemplo, heranças da ditadura militar. O Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, foi criado pela ditadura militar. No governo Castelo. Depois ele deu lugar ao INSS. Né? Então a ditadura ela trouxe aí uma reestruturação no sistema de previdência do Brasil, que foi em grande medida positiva. O PIS e o PASEP são criações da ditadura militar no governo Médici. O FGTS, outra criação da ditadura militar, governo Castelo Branco. No caso do FGTS tem um caso interessante, para a gente ir caminhando aqui para os nossos finalmente, que é o seguinte. O que dizia a CLT? A CLT dizia que se um trabalhador fosse demitido sem justa causa, ele tinha o direito a receber um salário, um mês de salário por ano trabalhado naquela empresa. Caso o trabalhador, isso da iniciativa privada, tá? Caso o trabalhador completasse 10 anos na mesma empresa, ele adquiria estabilidade. Era o que estava na lei. Aí o que o governo militar faz? Propõe um projeto de lei ao Congresso, criando um fundo de garantia por tempo de serviço. Esse fundo de garantia funcionaria da seguinte maneira. A empresa depositaria 8% do salário do trabalhador numa conta, que o governo criaria, e o trabalhador que fosse demitido sem justa causa receberia aquele montante por ocasião da sua demissão. E poderia, mesmo sem ser demitido, ele poderia usar os recursos desse fundo para financiar a habitação. E aí, Cida, o que o governo fez? A lei foi aprovada e se estabeleceu o seguinte, que o trabalhador teria direito de optar ou pelo sistema antigo da estabilidade ou pelo sistema novo do FGTS. Só que quem disse que os patrões queriam contratar pessoas pelo regime antigo da estabilidade?
todo mundo optou pelo regime do FGTS. Então não houve escolha para o trabalhador. Então note que o que foi visto, o que hoje a gente vê como uma conquista, não é, dos trabalhadores, ou um direito pelo menos, ele foi criado lá atrás para tirar uma gama maior de direitos. A estratégia foi essa. Foi liberalizar ali as relações de trabalho. Agora, hoje, nós estamos vivendo um cenário tão complicado de ataques aos direitos dos trabalhadores como não se viu nem na ditadura. Nem no regime militar se atacou direitos dos trabalhadores e trabalhadoras como se vê hoje nesses tempos de ultraliberalismo, sobretudo a partir do governo Temer. Né? Nunca passou pela cabeça de qualquer dos generais uma reforma trabalhista como aquela que o Temer aprovou. Ou uma reforma previdenciária nos padrões dessa que foi aprovada no governo Bolsonaro. Jamais. Tanto Diogo, que nos últimos tempos, as nossas campanhas, por exemplo, no movimento sindical, tem sido assim, nenhum direito a menos. Sim. Ou então a gente fala, para não perder mais direitos do que nós já perdemos. Exatamente. Todas as nossas manifestações. Nós deixamos de ter aquele horizonte de ampliar nossas conquistas para nos colocar nas trincheiras para lutar para não perder. E quando nos atacam e conseguem levar só a metade, a gente ainda celebra. Tipo, foram os anéis, mas ficaram os dedos. A reforma da Previdência. Exatamente. Nós dissemos, não vai ter reforma, e aí teve, não. Nós vamos pelo menos trabalhar um pouquinho para coisa, né? Então, assim, são tempos de tantos ataques à classe trabalhadora. E qual que é o discurso? O discurso é o velho discurso lá do Delfim. Não tem bolo para todo mundo. Teve pandemia, tem guerra na Ucrânia. Minha gente, o período da pandemia foi um período de explosão no número de bilionários no mundo todo, Cida. Que não tem bolo. Bolo é o que não está faltando. O que falta, evidentemente, é um sistema econômico, político e social justo. Agora, ele não virá por bondade ou generosidade dos que estão no poder. Né? Ele virá a partir da organização social, que é o que sempre transformou a história e que foi o que derrubou a ditadura militar. A ditadura não caiu simplesmente de madura. Ela caiu porque começou, sobretudo nos anos 70, por uma série de contextos internos e externos, a haver mudanças que levaram os militares a perceber. Ou nós fazemos abertura, e aí nós podemos fazer do nosso jeito, lenta, gradual e segura, como dizia o Geisel, ou nós vamos ser derrubados e corremos o risco de ir parar no banco dos réus. E os militares brasileiros fizeram a transição, garantindo que após a ditadura militar não houvesse responsabilização de militares pelos crimes políticos e conexos que foram cometidos durante a ditadura. Mas foi a pressão popular, a organização coletiva que levou a uma perspectiva de mudança no Brasil. Então acho que uma outra lição que a gente pode aprender caminha nesse sentido. Né? Nós não podemos nos amedrontar. Nós temos que colocar o pé bem firme no chão da história, conhecendo a nossa história, entendendo de onde nós viemos, as lutas que foram travadas, né? Para perceber que ficar dentro dessa trincheira tentando salvar o pouquinho que sobrou, talvez não seja a atitude mais sensata. O medo só serve ao nosso inimigo, porque ele arranca de nós a nossa voz, a nossa disponibilidade de luta, até a nossa crença de que vale a pena lutar por direitos. Né? Vale a pena sim. E felizmente a democracia ainda nos oferece ferramentas que propiciam essa luta. É uma luta por justiça, por cidadania, por igualdade, por liberdade e coisas tão valiosas, né, das quais a sociedade jamais deve abrir mão. A diferença é que em alguns governos ou em alguns espaços você tem mais liberdade para poder fazer a luta do que em outros. Basta a gente ver nos últimos 4 anos de governo que a gente teve, o quanto nós perdemos, mas também você contava com toda uma realidade que propiciava aquilo. E nenhum diálogo. Nenhum diálogo com a população. Então, nem com movimentos organizados, nem nada. Então, agora a gente ainda precisa celebrar assim, nós temos a oportunidade de fazer disputa.
né? Porque é isso que está colocado. Nós temos a possibilidade de dialogar. Então, isso é o que nós podemos ter de interessante na democracia, principalmente hoje. A possibilidade de se organizar, a possibilidade de dialogar com governos, com os poderes e junto, né, os movimentos irem fazendo a transformação. Sem dúvida. A democracia que nós temos, por mais problemas que ela tenha, e tem muitos, é um ponto de partida muito melhor que qualquer regime de exceção. Porque a depender do espaço em que você está, não existe alternativa da luta política. Como diz uma expressão já consagrada, né, pelo uso, que diálogo existe entre o pescoço e a faca? Agora, nós pelo menos ainda temos esse espaço de manifestar a nossa voz. O que nós não podemos é nos satisfazer com ele. É muito pouco. A gente tem que ir longe, tem que ir mais. Nós temos que, no melhor e no bom sentido da palavra, radicalizar a democracia. Como? Radicalizar não é ser extremista. Radicalizar vem do grego radical, que significa raiz. Nós temos que buscar a raiz da democracia verdadeira. Porque eu diria, isso é papo para um outro dia, para um outro podcast, que nós vivemos uma democracia... Eu pensei que você fosse dar receita agora. Não, vamos deixar aí para outra oportunidade. Mas nós vivemos uma democracia incompleta, em vários sentidos. E nós precisamos de mais democracia. O remédio para os problemas da democracia não é a ditadura, é mais democracia. Mais democracia. Nós temos que ter fome de democracia verdadeira, popular, cidadã, antenada. Aliás, a própria palavra democracia, né? Exatamente. Governo do Lincoln, povo. Né, ao definir contemporaneamente a democracia, diz: democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Eu acho que o nosso modelo de democracia, ele fica muito preso no para o povo. Quando mas a gente tem que ir mais longe. Um governo pelo povo e um governo do povo, verdadeiramente popular. Acho que o caminho está por aí. Mas esse ponto de partida que nós temos hoje, de termos um governo comprometido com o regime democrático, respeito institucional, liberdade de expressão, de luta, de organização, isso já é uma dádiva. E daqui para frente a gente caminha, né? Porque para frente a gente tem que caminhar mesmo. Isso, para frente que se anda. Passo atrás é só para tomar impulso. E, na verdade, essas últimas eleições representaram um pouco disso, né? A gente precisa sair todo esse retrocesso que nós estamos agora para ir para um lugar, pelo menos, onde a gente ainda pode disputar. E é o que nós estamos vivendo agora, né? Nesse novo governo do Brasil, a gente precisa disputar, né? Colocar as nossas pautas, porque tem muita gente disputando. A elite continua disputando e tem muita gente dentro do governo, né? Um governo muito plural, né? Que nós temos aí, e é uma disputa mesmo de todo mundo, e os movimentos organizados, a sociedade organizada, os movimentos populares, movimento sindical, né, que sempre foi quem fez a luta para essas conquistas que nós tivemos aí e que garantiu, inclusive, o fim, né, da ditadura, de outros períodos assim, precisam estar onde sempre precisaram estar, né, nas ruas, nos espaços, né, de luta. Aliás, o próprio presidente da República tem dito isso, né, para que os movimentos se organizem, porque é preciso fazer a disputa, porque senão a gente não dá conta de segurar, porque aonde você tem aqui, tem um puxando para um lado, outro para o outro, é quem puxar mais forte, né, que vai. Depende das armas que cada um tem, né? É isso, Diogo. Tem mais alguma consequência aí, herança? Sempre tem. Mas eu acho que por hoje a gente conseguiu abranger coisas muito interessantes, né? E fica o convite para estudarmos a nossa história, conhecermos as nossas trajetórias, né? Para desenvolvermos não esse patriotismo piegas e sem consequência que a gente vê por aí, mas um patriotismo verdadeiro, de amor pelo Brasil, pela gente brasileira, pela história brasileira, porque é assim que se constrói uma consciência de luta, uma consciência verdadeiramente transformadora. Então, Cida, que prazer imenso. Obrigado pelo convite, obrigado à Câmara de Ipatinga, né, por esse espaço maravilhoso de debate com a comunidade, e
inteiramente à disposição para quantos debates mais você quiser me trazer aqui. Prazer muito grande. Isso. E a gente até deixa a dica, né? Os estudantes aí que quiserem saber um pouco mais, os militantes, para quem quiser se inteirar um pouco, né, da história do Brasil, se inteirar um pouco da história da ditadura, para assistir também, né, ao nosso podcast. E para nós que fique essa lição, em quaisquer espaços onde a gente estiver, que a gente faça a disputa, que a gente faça a representatividade, no caso nosso que estamos aqui no parlamento, para fazer a representatividade necessária para que a nossa democracia seja fortalecida e que de fato seja, né, com o povo, para o povo e pelo povo, né? E não simplesmente a partir do nosso olhar. Muito obrigada, professor Diogo. E quantas vezes também você se dispuser a vir aqui, nós estaremos dispostos a recebê-lo, tá? Obrigada e obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né, assistiram a mais esse podcast, a mais essa aula, né, com o professor Diogo, e a gente fica até uma próxima oportunidade.